Olá, meus queridos, bom dia. Vamos então dar continuidade à nossa série de correção de atividades do terceiro bimestre. Nós estamos agora na nossa quarta aula, no nosso quarto vídeo e último, graças, e vamos às correções, tá? O conteúdo de hoje, o assunto, é sobre palavras e expressões que causam dúvidas. E vocês podem ter certeza que são muitas que causam dúvidas na cabeça da maioria de nós, falantes da língua portuguesa. Olha só, então as que nós vamos trabalhar aqui é o mas sem i, o mas com i, o traz com s com acento e o traz com z. Como é que eu vou saber diferenciar quando usar um ou outro? Uma das formas é saber qual é a classe gramatical que eles pertencem, por isso que eu falo das 10 classes gramaticais e bato sempre nessa tecla com vocês, que vocês precisam saber quais são essas 10 classes gramaticais e precisam saber a função delas dentro de cada contexto, tá? O que elas são, para que elas servem, como identificá-las, tá? Porque isso daí, gente, ajuda muito na interpretação de textos, de você e na compreensão de textos. Vamos então para a primeira questão, tá? Leia a anedota seguinte. Então, eu tenho aqui a anedota e a letra A diz o seguinte: qual argumento o técnico utilizou para defender o valor cobrado? Então, gente, o argumento foi o que? A variedade de modelos de televisão. A variedade de modelos de televisão. Letra B. Que situação provoca o humor dessa anedota? Então, o que é? Pode ser, né, a sugestão que seja o quê? O fato do técnico ele considerar o quê? Que todos os seres humanos, né, ele considera todos os seres humanos como um modelo único, tá? E a segunda questão, vamos então. Analisando as palavras mas sem i e mais com i, usadas pelos personagens em suas falas, responda as questões a seguir. Então, letra A. Qual dessas palavras expressa uma oposição, contrariedade, e qual delas atribui intensidade a uma ação? Então, gente, é o seguinte, vamos à questão dos mas, né? Então, o mas sem i, ele é uma conjunção, essa é a classe de gramatical a que ele pertence. E ele é uma conjunção coordenada adversativa. Qual é o sentido dele? Ele sempre vai expressar sentido de contrariedade e também de oposição, tá? Agora, o mais com i, ele é um advérbio, ele já pertence à classe dos advérbios. No caso aqui, ele é um advérbio de intensidade, tá? Ele intensifica o sentido de uma outra palavra, que pode ser, no caso, um verbo, um advérbio ou um adjetivo, tá bom? E continuando, vamos ver. O que mais que eu posso dizer? Além desses mas sem i e o mais com i, a gente ainda tem aquele outro mas, que é o mas com acento, M-A-S com acento, mas. Esse mas aí, ele já é uma qualidade, porque ele se refere às pessoas más, ou a pessoa má, malvada. Então, é uma característica, tá? Nesse caso, ele já é um adjetivo. Então, ainda tem essa outra possibilidade de mas com acento e sem i, tá bom? Aqui no livro de vocês fala dessas duas, mas com certeza, ó, mas, se mais sem i, com certeza vocês precisam ter noção desse outro e da existência dele, saber disso. Então, o que diz aqui? Qual dessas palavras expressa uma oposição, contrariedade? Então, qual é? É o mas sem i. E qual delas atribui intensidade a uma ação? É o mais com i, tá? Letra B. O termo mais se refere a que palavra? E como essa palavra é classificada morfologicamente? Então, o mais com i, ele está se referindo ao verbo lá, que é cobrando, tá? Ele está na forma nominal do gerúndio. Lembra das formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio? Então, aqui ele está no gerúndio. Lembra que advérbio, ele modifica o verbo, o próprio advérbio ou um adjetivo, tá? E aqui vocês sabem a classe de palavras ou como ele é morfologicamente classificado.
é como um verbo, tá? Então ele é a forma do verbo cobrar. Aqui, gente, ele tá falando da classe da palavra que ele está se referindo, tá? Não é a do mais, que é um advérbio, mas ao próprio verbo, tá? Não sei se eu falei isso anteriormente, que agora passou assim. Se eu falei algo diferente disso, desconsidere, tá? Porque aqui não existe corte. Então, continuando. Qual dessa, letra C agora, qual dessas palavras tem a função de conectar frases? Explique. Então, olha só, gente. É advérbio ou é conjunção que conecta orações? Conjunção. Advérbio modifica verbo, advérbio ou adjetivo, tá bom? Então, é o mas, sem i, tá? Porque a função da conjunção é isso. Por isso que eu disse para vocês, se vocês souberem as 10 classes e souberem as funções de cada uma, muita coisa vai ajudar vocês em muitas coisas. Principalmente na compreensão de textos, porque às vezes... Nossa, balançou tudo aqui, né? Porque às vezes é necessário que você tenha esse tipo de conhecimento para você compreender melhor um texto. Porque se você sabe qual é a classe gramatical dela e você sabe a função dela, você vai conseguir compreender um texto ainda melhor e interpretar também, tá? Então, olha só. Letra C. Qual dessas palavras eu acabei de falar, né? Então, é o mas, sem i, e explica. Então, vocês podem pegar uma frase lá, como por exemplo, ele está ligando as seguintes orações. Eu sei, e é que o Senhor trabalha sempre com o mesmo modelo, tá? Letra D agora. Com base na análise acima, ligue cada palavra à sua classificação. Então, aqui eu tenho o mas sem i, o mais com i. O mas sem i, ele é uma conjunção adversativa. E o mais com i é um advérbio de intensidade. Tá? Fechou. Página 85 agora. Sobre o traz com S com acento e o traz com Z. Tá? Então, olha só. Primeira questão. Veja a cena a seguir. Então, analisando as palavras traz com S com acento e traz com Z, usadas pelos personagens, responda as questões a seguir. Então, letra A. Que semelhança há entre essas palavras? Gente, a principal semelhança que existe entre elas é a pronúncia. É tanto que se eu não falar, se vocês não estiverem com esse livro aqui em mãos, observando que está escrito de determinado jeito, e no momento que eu falar, eu não dizer se é com S ou com Z, vocês possivelmente não vão entender de qual traz que eu estou falando, porque a pronúncia é muito parecida, tá? Então, olha só, letra C, tá? Letra B, então. Das duas palavras, qual indica uma ação? Então, aqui indicação, gente, é do verbo trazer, é o traz com Z, que vem do verbo trazer, tá bom? Sempre lembra, ó, trazer é escrito com Z. Então, é desse trazer que vem o traz, tá? Ele traz. Letra C. E qual delas indica posição ou lugar? Então, aqui indica posição ou lugar. É justamente o traz com S e com acento. Então, se ele indica lugar, ele é o quê? Ele é um advérbio de lugar. E o traz com Z, qual é a classe gramatical? É verbo, tá? Então, se liga. Letra D. Com base na análise acima, ligue cada palavra à sua classificação, tá? Então, é a mesma coisa da anterior. Então, traz com S, com Z, ele é um advérbio de lugar. E o traz com Z é uma forma do verbo trazer. Simples assim como tudo na nossa querida língua portuguesa, tá? Então, vamos continuando. Página 86 agora, para fechar esse pacote e a gente seguir a vida. Primeira questão, tá? Então, olha só. Analise o emprego das palavras mas, sem i, mais com i, na frase a seguir, assinale um X na alternativa correta. Agora meu nariz coçou, gente. Vamos lá, continuando, sem corte, sem nada. Então, vocês vão marcar aqui o quadradinho do meio, que diz o seguinte. A palavra mas, sem i, liga duas orações, indicando oposição entre elas. E a palavra mais intensifica o sentido da palavra cedo. Tá? Então, continuando. Segunda questão. Utilize as expressões abaixo para completar o quê? As frases a seguir. Então, nós temos aqui. A professora sempre, letra A, a professora sempre
traz, do verbo trazer, tá? Então é com Z, bons livros para ler. Mas é como se ela fizesse essa movimentação de pegar de um lugar e colocar em outro. Então, indica uma ação, tá? Então é com Z, porque vem do verbo trazer. Letra B, mais um dia, então mais com I, gente, porque ele tá dizendo que é mais um dia, não é... Ele não tá fazendo uma ligação entre duas orações aí, e nem de orações em que a segunda ela exerce uma contrariedade, uma oposição em relação à primeira, tá? Então é mais com I. Letra C, mudem para a fila de trás. Olha só, esse trás, ele pode ser que terminado com S com acento, ele pode ser substituído por atrás, tá? Algo que está atrás. Desculpa, gente. Então, olha só. Então, como é que tá aqui? Mudem para a fila de trás. Outra, D. Ela se emocionou, vírgula, mas Bruno não entendeu por quê. Esse mais, gente, tá dando a ideia de contrariedade. Ele tá ligando duas orações aí, ó, coordenadas. Ela se emocionou e Bruno não entendeu por quê. Tá? As orações coordenadas são aquelas que já têm um sentido completo nelas mesmas. Elas não precisam de uma ou outra para completar o sentido. E aqui a segunda oração, ela exerce uma oposição em relação à primeira, de ideias contrárias. Então é o mais sem I, que é a conjunção. Observe também lá no finalzinho o porquê. Olha só, esse meu porquê é separado e com acento. Por que ele é um porquê separado e com acento? Porque ele está próximo de um ponto, tá? Lá no finalzinho da frase. Aí perguntar, mas professor, não tinha que ser no final de frases interrogativas? Sim, gente, mas olha só. Quando ele diz que não entendeu o porquê, de uma certa forma ele já está fazendo um questionamento para si mesmo. Mas essa é voltada para a questão do sentido, mas você analisando ele, esse porquê, sempre vai estar próximo de um ponto, não necessariamente um ponto de interrogação, tá? Aqui tem um pontinho final, então separado e com acento. Vamos lá, letra E. O conto traz importantes ensinamentos, então também do verbo trazer, ele não está significando atrás, né? Então é de trazer, então é com Z. Letra F, eu convidei, vírgula, mas ele não aceitou. Então aqui também está ligando duas orações coordenadas, em que a segunda ela exerce uma oposição ou uma ideia contrária em relação à anterior. Olha só, eu convidei, uma oração coordenada, ele não aceitou outra oração coordenada. Como falei, aquelas que têm sentidos nelas mesmas e não há necessidade de outra para completar. Então aí utilizou-se essa conjunção coordenada, mas adversativa, tá? O outro, a letra G. Quem está por trás dessa brincadeira? Agora, nesse caso do trás, é no sentido de atrás. Então, quem que está por trás dessa brincadeira? Então, aí é S com acento. H, o ator precisou de mais luz para dramatizar a cena. Então, ele está falando essa ideia de quantidade, né? Que ele precisou de mais luz. Então, gente, esse mais, ele pode ser, às vezes, da ideia de intensidade, intensificando, né? Outras palavras. Mas ele pode também dar uma ideia de quantidade. Porque, na verdade, a intensidade, quando a gente fala em intensidade, já dá essa ideia de que tem que aumentar algo, né? A proporção tem que ser aumentada. Então, aqui também. Então, mais luz. Então, com I, tá? Então, agora vamos lá. A primeira, ou melhor. Aí, o menino traz o caráter dos pais. É no sentido de trazer também. Então, é com Z. Agora, a terceira questão. Assinale com um X a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Nós temos aqui, então, isso daqui é ótimo para passar em prova. Então, como é que ficaria? Olha só, o professor, né, traz a mesa para, então traz com o que, gente? Com sentido de atrás? Não, é sentido de trazer. Então, aqui é com Z, tá? A mesa para mais perto da fila. Então, não é somente perto, é mais perto. Tá intensificando isso aí. Então, se é intensificando, ele é um advérbio, então é o mais com I. Perto da fila. Aí, ó, vírgula. Gente, sempre depois dessa vírgula, se for um mas, esse mas sem I, quando ele é uma conjunção, ele vem depois de uma vírgula, tá? Então, prestem atenção nisso. Aí, olha só, ele coloca uma vírgula e com certeza é o mas, né? Então, mas o menino da fila, desse mas é sem I, tá? Mas o menino da fila de trás
tá? No sentido de atrás. Então, S com acento. Continua sem entender a explicação. Então, a nossa questãozinha é o último quadradinho, tá? E assim a gente finaliza a nossa série de correções de atividades do terceiro bimestre relacionadas à parte do conteúdo gramatical, que é do estudo da língua no livro de vocês. Vamos ter outras séries voltadas para as correções de ampliando a linguagem e interpretação de texto. Então, aguardem. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que se inscrever no canal, vocês têm que ativar o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão ser notificados, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!